Para a luz. Marcelo, tudo bom? O Alex, como é que eu faço para... Oi, Alex, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Joia. Deitando aqui para o celular ficar sozinho. Olha, você está aparecendo de lado, Alex. Você está fazendo a mesma coisa que eu fiz na live passada. Ah, é? Show. Agora sim? Agora sim. Pior que da outra vez o pessoal ficou me mandando no WhatsApp, né? E eu não via. Alguém colocou aqui. Para mim apareceu normal, agora tá bem. Tá joia. Ah, então tá bom, agora vai. Vamos esperar um pouquinho pra galera aparecer, né? Vamos. Tá começando a entrar aí o pessoal. E aí, como foi essa semana? Ah, bem corrida, né? Com o lançamento do curso semana que vem. Ainda aí, Hã? com o lançamento da nova turma semana que vem, foi bem corrida. A gente está toda hora aí pensando em coisas novas, Ah, né? Teve a parceria essa semana, imagino. veio lá com o pessoal da escolinha do Ronaldinho. Vamos fazer curso. Legal. E como que vai ser essa parceria? Então, o pessoal comprando o curso da escolinha, ele acaba ganhando também o da mediana? Não entendi. Não, isso vai ser para as escolinhas físicas mesmo, né? O pessoal que tem os licenciados da escolinha vão ter esse treinamento como um benefício para poder utilizar dentro das escolinhas, tanto com os alunos, Entendi. como com a equipe, né? Essa ideia de que a mediação pode ser usada de diversas formas, né? O que a gente vai falar um pouquinho, mas nesse âmbito aí de escola, né? Tanto escola técnica quanto escola de futebol, é para ajudar as crianças, os alunos, tanto eles terem ferramentas, né, de comunicação, melhor comunicação, e às vezes até entre a equipe, o pessoal que está dando aula, e às vezes até também com os pais, né? É um outro ambiente também que a gente usa bastante mediação. Então, a gente vai dar as ferramentas para eles usarem da melhor forma possível aí no desenvolvimento desse projeto. Porque aqui no curso a gente fala sobre comunicação, negociação, um pouquinho de tudo que compõe a mediação. Bacana. Legal. Ansiosa para o lançamento oficial? Ansiosa. Bacana. Quer esperar mais alguns minutinhos? Quer dar início? Olha, eu acho que a gente pode, enfim, dar uns 4, 5 minutinhos, né? Que às vezes o pessoal demora um pouquinho para entrar. Estou olhando aqui quem já está na salinha. E tá a Luz Uhum. Carla, que eu falei até semana passada, a Rosângela, e ao Evaldo, Marcelinho Mota, Nícia, a Evaldo lá de Florianópolis, né, Evaldo? Craque da LGPD, tá aí assistindo. Ah, Boa noite, pessoal. Marcelinho, você pode ajudar a gente aqui fazendo o teste? Põe alguma coisa. Ah, tá. A pessoa está começando. Eu estava em dúvida se o chat estava aberto. Boa noite, Evaldo. Agora eu vi que o Evaldo respondeu, então já estou sabendo aí que o chat está funcionando. Giovana, boa noite, bem-vinda. Então, bem, se você quiser, não sei, quebrar o gelo aí, a gente começar o papo, a gente espera um pouquinho. O que você acha, Alex? Conta aí com a sua... legal.
Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, o pessoal no chat pode ir falando de que área que eles estão, só para a gente entender um pouco, né, de quais segmentos eles são, se eles estão migrando de uma área qualquer para mediação, ou se já fazem parte do meio jurídico, né, estão implementando, na verdade, uma nova formação. Quem pode ir se manifestando aí no chat, só para a gente entender um pouco do perfil de cada um de vocês. Na verdade, a mediação, né, ela envolve muitas áreas distintas, né, como leis, ética, hábitos, costumes, essa relação da conduta humana, né, até tecnologia, né, LGPD, inclusive, e por abranger essas várias áreas de estudo, ela, na verdade, ela desperta muito a atenção de profissionais dos mais variados segmentos, né? Sejam os próprios advogados, seja psicólogo, psicanalista, profissionais de tecnologia, médicos, enfim. Ele abrange, ele desperta o interesse de uma gama inúmera de profissionais. E isso eu acho muito interessante, na verdade. E a gente estava até conversando com relação ao próprio papel, na verdade, do profissional de RH, né? Que algum tempo atrás eles estavam muito envolvidos com questões muito administrativas, né? Era aquela coisa de contratar profissional, de verificar o cartão de ponto, de fazer pagamento, de fazer demissão. Eu lembro, eu trabalhei como executivo muitos anos de algumas empresas e nas reuniões que nós fazíamos entre as diretorias, o profissional de RH ele nem comparecia, que era quase como um suporte, né, aos outros departamentos, né? Então, por exemplo, eu precisava contratar profissionais, eu preenchia um formulário, mandava para eles e ficava esperando o diretor de RH selecionar as pessoas que tinham a ver com aquela minha função que eu precisava no meu departamento. Só que isso mudou muito, evoluiu muito esse tipo de profissional, né? E o profissional de RH, ele assumiu também um papel bastante estratégico dentro das empresas. Isso, estou falando, era um papel há 20 anos atrás, né? Nos últimos anos, nas reuniões administrativas, nas reuniões de inteligência, onde a gente ia traçar o planejamento estratégico, na verdade, da empresa, o profissional de RH, ele já comparecia, ele começava a participar também das decisões estratégicas daquela empresa, né? Então, depois vocês até me ajudem, mas essas competências do profissional, ele foi mudando, né? Com foco no indivíduo, ele é obrigado a entender também as pessoas, entender os conflitos, entender essa estratégia da empresa. Então, mudou muito, né? Andréa, como você enxerga, na verdade, esse profissional do RH junto à mediação? Você vê que é uma competência também necessária para esse tipo de profissional? Como que você enxerga isso? Então, isso. Como a gente estava até falando, né, hoje mais cedo, né, as pessoas às vezes elas olham para a mediação com o olhar da utilização da mediação dentro de uma estrutura, né, que é aquela estrutura criada pela lei, vamos dizer, dentro de um formato, né, de mediar ali duas pessoas que têm um conflito, quando na realidade a mediação ela pode ser usada para prevenir um conflito, né, você usa técnicas de negociação, né, técnicas de comunicação, e inclusive para gerir equipes, né? Então daí que eu entendo que o RH ele pode usar de várias formas o conhecimento da mediação, não só para gerir melhor as equipes, no sentido que as equipes, para elas poderem funcionar bem, andarem bem para frente, elas precisam de diversidade. Ao mesmo tempo, muitas pessoas têm dificuldade para lidar com a diversidade. Então, às vezes tem um que é mais assertivo, que fala mais, outro que fala menos. Tem um que é mais técnico, outro é criativo. E o RH, ele pode, por exemplo, ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, as equipes a funcionarem melhor.
O RH também pode funcionar como mediador para resolver conflitos internos da empresa. Às vezes é um conflito entre dois funcionários, ou um funcionário-chefe, que aí é até uma situação mais delicada, em função às vezes, de um, né, ter ascendência sobre o outro. E o pessoal de RH também pode ser um impulsionador da utilização mesmo da mediação como um método para melhores reuniões de diretoria, de conselho, que precisa tomar suas decisões, então de ajudar as pessoas a saberem também onde que vão encaixar essa utilização da mediação. Agora, a ONU, né, você que também é das startups, está sempre vendo inovação, né, Alex? Tem muita gente falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos, né, que o pessoal chama de ODS. Um dos objetivos é a cultura da paz, é lidar com os conflitos, é a justiça. Então, o mediador, o RH, eu entendo que ele pode ter esse olhar estratégico, tanto de trazer para dentro da governança, quanto utilizar para gerir melhor aquelas equipes, para multiplicar a utilização de uma melhor comunicação dentro da empresa, para evitar que esses conflitos deixem as pessoas tristes, né? Há pouco tempo saiu uma pesquisa também que você trabalhando dentro do ambiente onde você tem muita discussão, que você não consegue trabalhar, lidar tão bem com os seus conflitos, né? Você está muitas horas ali dentro da empresa, leva as pessoas às vezes a um burnout, a uma depressão, enfim, a um trabalho insatisfatório, às vezes não conseguir também ter colocar toda a sua energia dentro daquele trabalho, né? Então, eu vejo assim muitas formas em que o recurso humano pode usar a mediação de forma estratégica para melhorar o seu trabalho. Você falou nessa intermediação de conflito entre funcionários, né? Eu lembro quando eu era diretor de uma empresa, de uma grande empresa, uma multinacional, e muitas das vezes eu ficava mais tempo resolvendo conflitos entre as partes do que propriamente trabalhando no que eu deveria estar fazendo na gestão da empresa, né? E eu costumo dizer o seguinte: onde tem duas ou mais pessoas reunidas, ali a quizumba vai estar armada, né? Vai ter problema, vai ter conflito. Mas, enfim, só para deixar claro, as pessoas que estão nos acompanhando aqui podem fazer perguntas pelo chat, tá? Então, se manifestem, façam perguntas. Aqueles que quiserem também entrar no debate, a gente está aqui à disposição. O intuito deste canal é justamente isso, né? A gente falar de mediação, esclarecer alguns temas, ouvir também vocês, a experiência de vocês, o que vocês esperam da mediação. Então, ter essa participação das pessoas também é muito importante para a gente. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta. Então, qual... Só um minutinho. Oi? A mensagem aqui que a gente tinha pedido para alguns se apresentarem, né? O Evaldo enviou. Sim. Ele é advogado há 15 anos em direito empresarial e trabalha com LGPD hoje, né? Mais focado em LGPD. A Luz Carla também mandou mensagem aqui, ela é de Alagoas, Maceió, Alagoas, que ela é mediadora já judicial, mas está prestes a fazer o curso da Media Master. A gente se falou essa semana, né, Luz Carla? Enfim, estão entrando aí mais pessoas. Era só para trazer assim, um pouquinho do que está aqui no chat. Valdo, vamos preparar um programa só falando de LGPD. Isso é muito importante, ainda mais nos tempos atuais. É um tema que a gente aborda bastante também na mediação, né? Uhum. Então, como você enxerga, Andréa, o papel desse... Você defende um núcleo de mediação dentro de uma empresa ou você defende profissionais formados em mediação para solucionar esses conflitos internos da empresa? Como você enxerga isso? Olha, eu enxergo se houver possibilidades, aos dois caminhos. Porque é importante ter alguém dentro da empresa que entenda de mediação, que conheça as ferramentas e que possa já resolver os conflitos internos da empresa. Só que vão ter casos que as pessoas não vão se sentir tão à vontade para falar com recursos humanos, dependendo do tipo de conflito. E aí, nesse caso, muitas vezes é melhor ter uma parceria com alguém externo para
alguém externo, ou ter a neutralidade ou a confidencialidade daquele conflito, dependendo do que está sendo tratado. Às vezes, um funcionário pode não se sentir muito à vontade na frente daquele profissional que é interno da empresa, dependendo do assunto. No entanto, assim, eu diria que na maior parte dos assuntos poderia ser resolvido, sim, pelo recurso humano. Inclusive, como eu falei, multiplicando a ideia das pessoas saberem se comunicar, negociar melhor dentro da empresa, né? Até a Camila Farani, que você sabe que eu sou fã dela do Shark Tank, que é uma empresária que tem vários negócios, ela recentemente andou falando sobre a importância do líder também ter essas técnicas de mediação. Porque você tem que estar compondo o tempo todo o interesse das pessoas, buscando que elas saiam satisfeitas. Às vezes não é aquela solução inicial que as pessoas gostariam, mas sabendo compor de forma que elas saiam satisfeitas, sabendo harmonizar essas diferenças, né? Não só as diversidades de falar, né? As diversidades de mundo, ou de olhar de mundo, como eu falei, às vezes um é mais técnico, outro é mais criativo. Saber juntar esses dois canais, porque às vezes as pessoas olham o diferente como um desafio, quando na verdade a união dos dois é que vai ser a mola propulsora ali para o negócio funcionar, né? Essa diversidade. Mas você conseguir fazer essa diversidade conviver, as pessoas saberem se escutar, as pessoas saberem desenvolver a questão criativa juntos, também harmonizar os diferentes estilos, né? No curso, até no Media Master, a gente fala sobre os estilos, cada um tem um estilo de se colocar. Tem pessoas que naturalmente são mais assertivas, tem pessoas que naturalmente têm um perfil mais submisso, de falar menos, de conter mais, falar menos, inclusive, do que incomoda, tem dificuldade de falar o que incomoda. Outros são mais agressivos, né? Falam de uma forma muito dura, e falam, às vezes, de uma forma muito dura porque não sabem se colocar, né? Não é porque a pessoa é uma pessoa mais agressiva, mas é a forma como a pessoa lida com a sua comunicação e com as diferenças. Então, essa pessoa interna da empresa, ela pode estar identificando esses diversos olhares, né? Essas diversidades, estilos de se comunicar, de conviver, para poder ajudar aquelas equipes elas tirarem o melhor dessas diferenças. Né? Que a gente sabe que quanto mais a gente tem os olhares diferentes, melhores soluções, melhores, enfim, mais você pode impulsionar um negócio para frente. Só que conviver com as diferenças, às vezes, pode ser duro, né? Pode ser você ouvir, às vezes, uma crítica. Tem gente que escuta de uma forma melhor, tem gente que não escuta tão bem, né? Tanto que tem, assim, às vezes, até a questão do feedback, falando de recursos humanos, né? Todo um cuidado quando a gente vai trabalhar com feedback. Na mediação, a gente também trabalha com feedback, às vezes tem que ser individual, às vezes você tem que botar as pessoas em grupo. Então, tendo as técnicas de mediação, você pode multiplicar isso dentro da empresa, identificar essas diferenças entre as pessoas, enfim, até ajudar mesmo as pessoas a se comunicarem, a fazer um planejamento dentro de um projeto, a fazer um brainstorm melhor, né? Sei que é da cultura empresarial, por exemplo, na área de inovação, ter brainstorm, mas você destravar essa capacidade das pessoas se comunicarem, falarem, que é a questão, né? Então, o RH estratégico, ele vai estar atento a isso. Inclusive, muitas vezes a gente chega nas empresas pelo recursos humanos. Recursos humanos que percebem que precisa de um canal, tanto para gerir equipe, quanto às vezes a conversa da empresa com uma comunidade, né? A gente já trabalhou aí em lugares que entra uma fábrica em determinado ambiente que não tinha fábrica antes, aquilo mexe com todo o entorno. Você tem que abrir um canal de comunicação, saber quem são as pessoas que você coloca na mesa para ter melhores soluções de consenso que atendam, dentro do possível, os interesses de todos os envolvidos. Então, assim, falando com você, já me vem até várias coisas assim na cabeça e histórias que a gente teve por aqui. Legal. Compartilha com a gente. Mas quando você fala... eu venho trabalhando aí com você junto a Mediar 360, venho acompanhando a sua atuação neste mercado, né? Essa bandeira que você levanta do mediador como um empreendedor, na verdade, como uma oportunidade de carreira.
seja de carreira profissional, ou seja de propriamente de criar o seu negócio, né? Porque eu estava até vendo os números do Sebrae, mais de 30 milhões de brasileiros querem iniciar o seu negócio próprio, né? E a mediação, ela abre também uma oportunidade para que as pessoas criem o seu próprio negócio, né? E você até falou que o RH, inclusive, é a grande porta de entrada para se colocar um núcleo de mediação nas empresas, né? E gera uma série de oportunidades. Mas duas coisas me chamam muita atenção quando você fala de mediação. Sempre você, claro, né, falar de legislação, de mediação, tá relacionado à conduta humana, né? Mas você tem, acompanhando você trabalhando na mediação, estudando um pouquinho da mediação, eu vejo claramente dois posicionamentos distintos, né? Eu vejo um grupo que defende a mediação como uma forma de querendo implantar uma automação dentro da mediação, né, como uma forma, na verdade, de acelerar a resolução de conflitos. E vejo uma outra parte de grupos, na verdade, que se apaixonam pelo tema, se apaixonam pela área mediação, justamente pelo fato de estar interagindo com pessoas, né? Ou seja, então eu tenho um grupo que ele busca fortemente uma automação dos processos, achando que a tecnologia vai solucionar os conflitos de uma maneira muito mais ágil, quase que substituindo o judiciário. E vejo um outro grupo de pessoas que acabam se apaixonando pela área justamente por lidar com pessoas, por interagir com pessoas, né? Eu não sei se esses dois grupos eles acabam brigando com o outro, ou se eles se complementam nisso. Qual o seu posicionamento frente a essas duas posições distintas de grupos dentro da mediação? Se é que eu posso chamar assim, né? São distintas, não são distintas, são coesas? A ideia aqui, quando a gente pensou no 360, é justamente ter esses canais todos. Eu acredito muito na ideia de você pegar um grupo de conflitos e analisar aquele grupo e ver o que é mais adequado. Tanto pode ser mais adequado automatizar de ponta a ponta, dependendo do conflito, da complexidade, quanto você pode harmonizar a utilização da automação para melhorar alguma parte do processo com essa questão humana. Inclusive, um dos desafios que a gente teve na pandemia é que a gente vinha automatizando bastante coisa e continuamos automatizando, mas teve uma demanda de trazer a humanidade para dentro desse ambiente digital. Daí a gente mergulhou, e aí é o que você fala, né? A gente se apaixona mesmo, e conseguir juntar esses dois mundos, que eu acho que é um desafio de várias empresas hoje, né? Tem uma semana eu assisti uma palestra da Luísa Trajano, do Magazine Luiza, e ela veio falando desse desafio hoje do Magazine Luiza, que eles têm muito essa coisa do contato, que as pessoas perguntando se iam acabar as lojas físicas, se ia ficar tudo no digital, porque elas têm muita logística boa, né? Então, não, ainda continua existindo, a gente está abrindo mais lojas, porque ainda tem uma parte da experiência que é lá. Então, aqui, o que a gente buscou aí, por exemplo, na pandemia, foi humanizar esse ambiente online, mas, assim, algumas partes do processo você otimiza fazendo o automático. Por exemplo, se você tem que fazer uma mediação, e às vezes a gente é contratado para fazer uma mediação envolvendo 500 conflitos, né? 500 situações, 500 contratos. Você pode preparar um convite inicial que seja automático para a pessoa já vir conhecer mais da mediação, mas você já faz um convitezinho, a gente fez alguns modelos aqui de gravar o convite, já explicando, já chamando, pensar nas cores que vão estar nas salas de reunião, criar um nome para aquele projeto que fosse um nome que motivasse as pessoas a se unirem, colaborarem. A gente começou a estudar a parte de música também, bem baixinha, né? Não é para botar aqui um heavy metal no fundo, mas existem vários estudos mostrando como a música pode relaxar. Buscamos usar salas de reunião que fossem bem customizadas, assim, que fossem de fácil acesso, porque a gente sabe que tem gente que tem mais facilidade com a tecnologia, gente que tem menos facilidade com a tecnologia, mas a gente busca não fechar a porta do presencial, dar essa oportunidade, assim, eu falo que a gente abre mais portas.
Então, se você prefere online, você vê no online, na época do lockdown, por exemplo, né, só tinha o online, não tinha para onde correr, né? E a gente resolveu muita coisa aí que poderia ter se arrastado ou poderia ter prejudicado muito algumas pessoas, né? Como casos envolvendo questões de exame, de saúde, pessoas idosas, tinha que ser muito rápido e estava todo mundo, vamos dizer, estava todo mundo, até hoje, né? A gente está meio fora, né? Meio confuso com o que estava acontecendo. Mas teve uma época que a situação estava bem braba, né? Ninguém saía de casa, não sabia como é que se passava o Covid, não tinha vacina, e os planos de saúde também, né? Naquela questão, né? Se cobre determinados exames, se não cobre determinados exames. Então, estava tudo meio desestruturado. Daí entra a mediação para ajudar a fazer isso e buscar acessar todo tipo de pessoa mais jovem, pessoa mais velha, pessoa com mais acesso à tecnologia, menos. Então, eu acredito, né, você que é da inovação, né, eu vou falar isso várias vezes, gente, porque o Alex é o rei da inovação. Eu conheci ele acelerando aqui a Mediar 360. É uma experiência danada com tecnologia, ainda por cima, depois que eu fui descobrir que também é advogado. Mas o olhar dele, assim, para o novo. E eu vejo muito pessoal falando hoje do digital, né? Que é o físico com o digital. Então, a gente continua mantendo as portas abertas nos lugares onde a gente tem, né? Representantes, escritórios, para receber as pessoas presencialmente. Mas tem casos que você pode tanto bolar uma negociação automatizada de ponta a ponta, quanto fazer esse mix. Mas aí, para fazer esse mix, você tem que ter realmente muita habilidade e estudo ali para entender quem é o seu público. Né? Então, cada vez que a gente vai fazer uma negociação assim maior, que a gente tem que fazer um projeto maior, quem são essas pessoas? Qual a habilidade daquelas pessoas com a internet? É para prevenir um conflito ou o conflito já está instaurado? E aí a gente vai buscando construir, né? E cada vez mais também humanizar. E agora, diante de tudo que tem acontecido, nós, né, lançamos o curso da Mediar Trainer, essa turma especial aí, toda pensando em inovação, em juntar, né, que a gente já tem aí há 10 anos de estrada. No entanto, nós criamos agora algo, buscamos inovar bastante dentro do curso e também humanizar aqui, facilitando para quem, né, precisa ter flexibilidade dos horários para assistir a aula, mas com a possibilidade depois para ter as mentorias, trocar ideia. E aí, com o crescimento desse mercado, nós percebemos que era interessante ter um braço só de training, só de treinamento, que o Alex aí é uma das pessoas, inclusive, que está lá compartilhando no curso as pílulas de conhecimento, falando justamente da importância de se planejar, e o planejamento envolve também entender o conflito, como que você vai abordar o seu cliente, você respeitar o seu estilo, né? Eu falei dos diferentes estilos para mediação também. Então, eu aprendi isso aí também tropeçando há 10 anos atrás. Quando eu comecei, eu via aqueles mediadores mais antigos que tinham um estilo diferente do meu. Às vezes eu ficava tentando copiar, né? E saía do que é o meu estilo mesmo de empatizar as pessoas, a forma que eu consigo me comunicar. E aí eu fui me posicionando dentro do que eu acredito. E tenho outras pessoas que fazem diferente aqui, né? O grande barato aqui da Mediar é que a gente tem todos os estilos, ou vários estilos aqui dentro, para poder atender o que se adequa a quem está lá do outro lado. Então, eu acho que, não sei se eu te respondi, Alex, mas eu acredito na união disso tudo. Quando a gente fala de um caso sendo analisado por um juiz, né, a gente já vem na nossa mente uma pessoa que está julgando. Então, a gente, de uma forma errônea, mas a gente acredita aquele ser, né, como o defensor da lei, como a pessoa mais honesta do mundo, como a pessoa mais conhecedora das legislações e das relações humanas. Mas a gente sabe no meio judiciário que existe perfis diferenciados de pessoas, de advogados, de juízes. Tem aquele advogado aquele juiz que ele vai julgar a pessoa analisando friamente o texto da lei para aplicar, né, uma decisão, né? Ele não está muito se importando com questão
pessoal, que levou a pessoa a agir, né? Ele julga simplesmente o ato. E você falou aqui, na verdade, de características diferentes, na verdade, de um mediador, né? Eu sei que o mediador ele não vai dar uma decisão, ele está ali para fazer com que as partes cheguem num consenso, cheguem num acordo. E você falou, inclusive, que a própria música do ambiente pode influenciar, né, numa sessão. Né? O que você acha importante também dentro de uma mediação em termos de ambientação dessa sala? Né? Música, luz, falando móvel, o que você julga importante? Presencial, né, tem muito estudo, inclusive, sobre essa questão da ambientação que você traz, né? Enfim, parece um detalhe, mas não é um detalhe, né? Porque isso pode desconcertar alguém, a má administração da sala. Então, o mediador, quando ele planeja, né, a mediação, quando ele vai receber as pessoas, ele precisa pensar nessa ambientação. É importante, a gente sugere muito que se use mesas que sejam redondas ou mesas que sejam ovais. Só que a gente também tem que respeitar o que as pessoas conseguem, né? Então, assim, se puder ser redonda, é melhor porque as pessoas não ficam, assim, num olhar polarizado, de estar um para frente do outro, né? Quando você está falando de pessoas que têm um relacionamento, por exemplo, irmãos, às vezes são uma mediação, o pai e mãe, ou ex-marido mulher. Às vezes, quando você está só com os advogados, você pode até flexibilizar um pouco de colocar um na frente do outro, talvez isso não vá ter tanto impacto. Mas, assim, é bacana você ter algo que deixa esse equilíbrio de ser mais redondo. Outra coisa que é super importante, já fiz até um post uma época atrás, as cadeiras da mesma altura, porque a gente às vezes tem aquela cadeira que você muda a altura, e aí deixa uma cadeira mais baixa, outra mais alta. Eu vi uma vez uma palestra que assim chamava a atenção como um dos palestrantes ficou pequeno, que a cadeira dele, botaram ele na cadeira menor. Então, é importante que a pessoa se sente sem voz também. A pessoa acaba, né, se sentindo... Diminuída. Isso pode desconcertar alguém durante a mediação. Então, a gente pensa em ter uma iluminação agradável, geralmente já deixar água, quando é o presencial, né? Água, papelzinhos, canetinhas, quando dá também, né? Porque cada um sabe do ambiente e da disponibilidade, mas se puder ter um docinho, se puder ter lenço de papel, isso é super importante. Às vezes alguém começa a chorar durante a mediação e você não tem o que dar para ela poder enxugar o rosto, né? Final de semana, só uma observação, falando de docinho, alguma coisa. Final de semana, a gente fez um churrasco não, uma feijoada na minha casa, e tinha um dos rapazes, ele falou lá, não sei se era brincadeira dele, mas ele falou, Alex, eu vi um estudo que diz que existe uma comida que deixa as pessoas mais felizes. Eu falei, o que é? Né? Ele falou, o torresmo. Né? Foi feito um estudo, diz que ninguém come o torresmo quando está triste. Ele falou, se a pessoa pede o torresmo para comer, é que ela está muito feliz na vida. Então, vamos meter torresmo na mediação aí. Vamos deixar a galera feliz. Eu sei que o chocolatinho, uma jujuba, da causa. Jujuba, então, que é coloridinha, sabe? Aí fica o pessoal ali, enfim, já pode ter uma disputa, né? Se tiver comido, disputa pela jujuba laranja. Aí também tem que ter bastante de todas as cores para não dar conflito. Mas, assim... Mas e o perfil do mediador? Por exemplo, se a gente pegar, sei lá, um comandante do exército, ele for mediar, ele vai ter talvez um tom mais áspero, né? Vai querer exigir uma resposta mais rápida das pessoas, né? Se a gente pegar um psicólogo ou psicanalista para fazer uma mediação, talvez ele vá querer entender a história, como começou, de onde você veio, de onde você... Então, quais são essas características que vocês acham mais importantes do mediador na hora da mediação ali? É ser mais amável? O tom muda de pessoas para pessoas? Né? Existe um padrão de comunicação? Como que é isso? Olha, isso aí depende, é o que eu falo. Hoje em dia, eu já tive um olhar de que a pessoa deveria ser mais
Assim, precisa ser amável e acolhedor, só que ele tem que saber ser firme. Você tem que conseguir esse meio termo. A gente fala, tem um livro que fala sobre equilíbrio entre assertividade, né, e empatia. Que, enfim, não é porque você é assertivo que você vai deixar de ser empático, mas às vezes você tem que acolher mais e tem os momentos que o mediador tem que ser duro. Por que que ele tem que ser duro? Porque ele é o condutor do processo. Então, às vezes, vão ter momentos que as pessoas... Você vai falar lá no início da mediação, né, que as pessoas têm que ter respeito na linguagem, que tem que esperar o outro falar, e vai ter hora que as pessoas vão subir o tom da conversa, subir o tom da fala, às vezes vão falar algo que vai cair torto para o outro, e o mediador ele tem que entrar ali e cortar. Ele tem que ser firme ali. Então, é importante alcançar esse equilíbrio entre a firmeza e a doçura. Mas cada mediador vai se destacar por um determinado estilo. Aí que tá. Daí que é importante, né, tem uma parte da mediação que a gente chama de pré-mediação, onde o mediador vai conversar com aquelas partes e ver se o perfil dele é o mais adequado. Eu não acredito que exista um mediador que sirva para todo tipo de ambiente. Você tem que criar rapport. Então, às vezes, para você criar rapport com os empresários, você precisa ter um estilo mais duro. Não querendo generalizar, né? Mas assim, tipo, isso pode ser uma situação. Quando você está falando de uma questão envolvendo família, talvez seja interessante ter pessoas que são mais acolhedoras, ou não, né? Às vezes você precisa ser dura lá. Mas os mediadores, com o andar da vivência deles na carreira, eles vão ficando conhecidos pelo estilo. E eles vão entendendo o estilo que aquelas pessoas precisam. Assim, no curso do Media Master, eu trouxe mediadores de diversos estilos para fazer entrevistas comigo, falar como é que é o estilo de mediação deles, né? Eu fiz questão de trazer um que era um ex-juiz, porque ele é esse estilo, você falou general, não chega a ser um general, mas ele é um estilo mais firme, mais assertivo. Ele usa um estilo que lá nos Estados Unidos é muito comum, que aqui no Brasil não é, que é o avaliativo. Então, ele vai dando opinião sobre algumas coisas, mas continua, né, na mediação as partes que tomam a decisão delas no final. Quem vai procurar esse mediador, que é o Peter Littman, já sabe o que vai encontrar. E ele tem meio que vamos dizer, um séquito fiel, né, de algumas empresas que gostam do estilo dele, já mandam para ele sempre que tem alguma questão. Os escritórios de advocacia que gostam do estilo dele e já procuram por ele. Trago também lá uma mediadora que é da Inglaterra, que quando as pessoas forem ver a entrevista dela, já vão ver que ela tem um estilo mais doce. Um outro formato de acolhimento, de técnicas. E aí tem a galera dela, vamos dizer assim, né? O pessoal que vai buscar aquele estilo dela. Daí a importância de, na pré-mediação, identificar o que aquelas partes precisam, o que se adequa melhor àquele conflito. Então, isso que você falou é um ponto. Porque tem mediador que acha que vai conseguir pegar tudo, se adequa a tudo. Eu não acredito nisso. Eu faço uma entrevista, se eu vejo que não é uma mediação que vai caber para o meu estilo, eu indico outra pessoa aqui da Mediar 360. Isso que você falou é um ponto importante. Você acha que o mediador tem que encontrar o seu perfil de mediação e seguir nele? Eu acredito nisso, porque você tem que respeitar quem você é. Eu falo muito também no curso sobre autoconhecimento, depois a gente vai até falar que eu vou fazer um sorteio essa semana, depois que acabar a live a gente vai colocar o post lá com a regra dos sorteios. Mas, por exemplo, esse livro aqui, o William Ury, ele é muito famoso no livro dele, Como Chegar ao Sim, que ele fala de técnica de negociação. Ele fala dessa técnica ganha-ganha, e foi um dos primeiros a estruturar isso. E ele, depois desse livro, né, que ele fez com outros autores, ele fez esse outro, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Ele fala que você precisa de autoconhecimento, você é mediador ou negociador, seja a posição que você tiver. Você não se julgar tanto, aceitar quem você é, mas no sentido assim, não adianta eu tentar ter um estilo, você é uma pessoa que eu não sou. Isso aí não vai cair bem. As pessoas que estão ali na mesa de negociação vão ver que eu não estou autêntica, sabe?
Então, você tem que ter um autoconhecimento, autocrítica, olhar sempre para frente, né? Pensar para frente, mas ele fala sair do auto-julgamento, ir para o autoconhecimento, entender os seus limites. Então, ele fala muito, ele fala, a primeira negociação que você tem que ter, e o mediador é um facilitador de negociação, é com você mesmo. Quais são os seus interesses, Ó, o que você quer. o Madureira fez uma colocação aqui pertinente. O mediador ele pode ser também uma grife, Pode ser né? também. Porque ele cria pelo que eu entendi da pergunta, é justamente esse posicionamento dele no mercado, né? Ele cria uma forma de se posicionar, né? E faz o seu marketing, né? A sua divulgação em cima daquele estilo, né? Isso pode levar ele a se destacar dos demais, na verdade, né? Eu lembro, eu vi aqui entrando, eu vi entrando aqui. Ela conhece o Peter Littman, que é esse que eu falei que a gente entrevista para o curso, né? Constância também fez shadow, que a gente chama de shadow, ficou vendo as mediações dele. Então, ele tem uma grife, assim, o estilo do Peter Littman, que tem alguns outros mediadores que são contra, não gostam, mas ele tem o público dele. É a mesma coisa de quem gosta de pagode, de repente não gosta de música batistaca, né? Então, eu gosto de tudo, né? Mas tem gente que vai dentro de uma linha e não vai gostar da outra. Então, não adianta, você está no ambiente, você quer resolver o conflito, quer ajudar as pessoas a se sentirem bem. À vontade para falarem de situações muito difíceis da vida delas. Então, elas têm que estar à vontade com aquela pessoa que eles estão conversando, tem que criar confiança, rapport, né? Então, assim, eu falo também do mediador, você tem que ter o seu estilo. É importante você criar confiança. Essa confiança, como é que você cria? Durante a sessão da mediação, mas também através depois de uma rede que vai validar, né? Poxa, eu fiz a mediação com aquela pessoa, foi legal, foi desse jeito, foi do jeito assado, né? Então, e aí, aqui a gente buscou ter dentro da marca Mediar 360, por exemplo, vários estilos. A Constância faz parte aqui do grupo, né? Ela sabe que de vez em quando eu lanço uma mediadora que é mais hard skill, outra que é mais soft skill, de acordo com o projeto que chega aqui pra gente, né? Porque eu não acredito que alguém consiga ser Sempre vai ter um estilo seu que vai sobressair. Lógico, você vai conseguir ali, através das técnicas. Tem técnica para empatizar, né? Você aprende a ser empático. Mas tem um limite do que as pessoas olham para você e acham que tem a ver com elas. A começar, teve, por exemplo, a gente foi contratado uma época para fazer uma mediação que envolvia algumas fábricas de uma empresa. Eles tinham fábrica no Sul, fábrica no Nordeste. E cada estado tem um estilo de negociar e um aceite com o mediador que vai lá falar. Uma das coisas que a gente identificou que é para aquela situação que era um conflito que já tinha escalado bastante, que era melhor ser alguém local. Então, a gente treinou alguém local, a gente fazia o back-office, que aqui a gente faz, inclusive, com vários mediadores que trabalham aqui com a gente, né? A ideia da rede mediar é isso. É dar aquele suporte atrás do mediador para ele ter alguém para trocar uma ideia, para se preparar. Mas, às vezes, é ele que tem o rapport com aquelas pessoas. Já transita naquele ambiente, ou daquela cidade, daquele local, e ele que vai gerar segurança, porque as partes têm que estar seguras. Você falando isso, eu lembrei de um caso, a minha esposa, ela é advogada também, né? Elis, você conheceu ela? Uhum. E eu lembro, muitos anos atrás, ela foi trabalhar na Delegacia das Mulheres, né? E chegavam lá as pessoas mulheres, né, claro, vítima de violência doméstica, que apanhavam dos maridos, iam lá contar suas histórias, contar os seus casos. E tinha vários advogados ali que ficavam colhendo o depoimento daquelas pessoas para redigir o termo, enfim, né? E ela, com cada uma das pessoas que chegavam, ela ficava 2 horas, 3 horas, enquanto tinha outros advogados que atendia, em 5 minutos atendia a mulher. Fala qual é o seu problema. Né? Ah, apanhou. Tá. O que você quer com ele? Né? E era bem grossa. E ela queria saber quando casou, o que aconteceu, o que você fez, blá, 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 blá.
E aí eu me recordo que a delegada chegou para ela e falou, olha, quando eu comecei, eu tinha essa mesma paciência, tratava todo mundo com o maior carinho, com o maior cuidado, né? Só que isso foi acabando. Enfim, aí você tinha dois segmentos de pessoas. Uma que ficava ouvindo, tinha uma fila gigantesca, que as pessoas só queriam falar com ela. Só que também, por incrível que pareça, tinha as pessoas que procuravam também essas pessoas que eram mais ignorantes, mais severas, né? Fala logo o que você quer. O que você quer com seu marido? Quer que eu prenda o seu marido? Vamos lá buscar ele agora, que a gente dá um cacete nele e joga ele na cadeia. Mas é importante, é interessante como uma pessoa vai se identificando, na verdade, vai se identificando com esses diferentes tipos de pessoas no agir, né? A gente tem a Tamires aqui também, ela tá caladinha aí, mas ela é psicanalista, né? Tamires, escreve no chat aí como você atenderia essas pessoas, Tamires. Você ia ficar 5 horas perguntando da vida deles? Eu prefiro chocolate aqui, ela, né? Mas é isso, porque quem está do outro lado tem que ter tem que se sentir à vontade, tem que ter esse rapport. Então você precisa identificar o que serve, né? E engraçado também, logo quando eu comecei lá atrás, né? A mediação, assim, eu acabava ficando by the book, né? Pelo que estava ali escrito, que as pessoas falavam e tal. Depois eu fui mudando mesmo para essa ideia que o pessoal da tecnologia e da inovação tem, que é olhar para o usuário. O que aquela pessoa que veio buscar quer? O que interessa a ela? O que funciona para ela? Não sou eu que, né, vou dizer. Então, eu vou escutar, identificar. Prefere um mediador que seja justamente mais assertivo, mais rápido, um modelo de mediação que seja logo o dia inteiro, fica ali para resolver. Não sou eu que vou dizer para ela o que é melhor para ela. Acho que é por aí, né? Então, a gente passou a ter alguns anos para cá, né, esse olhar para o usuário. O que esse usuário quer e de que forma eu posso atender, né? Porque aí também vai sair do que é a lei da mediação, aí você vai, de repente, oferecer um outro formato. Olha, gente, aqui não cabe a mediação, uma facilitação de diálogo, é uma conciliação, né? As pessoas não têm aqui no Brasil ainda, acho que agora está mudando isso, essa utilização da conciliação privada tão forte como tem em outros lugares, né? A conciliação ela caiu durante um tempo em descrédito, porque era feita muito rápido, só no judiciário, mas você pode fazer uma conciliação privada, onde você vai ser mais assertivo, vai dar mais opinião, né? Vai usar técnica de persuasão, coisa que na mediação você não usa, né? Até no curso a gente busca falar dessas diferenças e para a gente não deixar de lado a conciliação. A conciliação é um instrumento muito bacana se ele for bem utilizado, sabe? Então, assim, com o tempo necessário, com as ferramentas necessárias, você dá esse equilíbrio. Mas, às vezes, você vai tratar de uma situação que não tem a complexidade ou o relacionamento, né, de uma família, por exemplo, uma batida de carro, que as pessoas ainda precisam ser acolhidas, precisam ser escutadas, mas não são pessoas que têm, por exemplo, um relacionamento. Então, você pode ir para um lado mais de conciliação. Você tem que saber como que você coloca a mão nessas ferramentas, né? A ferramenta correta, a hora certa, e o usuário, quem está contratando, também entender o que ele está contratando, né? Ele precisa saber onde ele está botando o pé, quais são as outras opções que ele tem. E assim e saber que nem tudo vai para mediação, né? Como a gente gostaria. Eu até acho que a primeira porta deveria ser mediação. Sentar com aquelas pessoas e identificar qual é o melhor caminho para elas. Pode ser depois ir para um judiciário, depois para uma conciliação, mas a primeira porta seria as pessoas sentarem e combinarem, né, o caminho. Mas enfim, né? Nem sempre dá, né? Eu falo que eu também não vou viver aí no mundo da Alice, no País das Maravilhas, que a vida real nem sempre é isso, mas assim, saber lançar mão de tudo, né? E quando a gente fala, por exemplo, aqui na parte empreendedora, que você falou, lá no curso a gente fala disso, aí você vai usar a mão de uma outra técnica, que é a persuasão, né? Aí você realmente vai usar técnicas de convencimento, que não cabem dentro da mediação. Então, o mediador ele tem que saber se comunicar bem, saber todas essas técnicas de comunicação, de lidar com conflito, de falar com o outro, de empatizar, para ver qual que ele vai botar a mão ali, dependendo do chapéu que ele está, né? Estou com chapéu de empreendedor, estou com chapéu de mediador, estou com chapéu de conciliador. É legal porque então a mediação ela acaba abraçando, na verdade, uma série de segmentos, né? Porque se a gente for analisar,
Eu acredito que toda associação de bairro devia ter uma câmara de mediação, toda e qualquer igreja devia ter uma câmara de mediação, as prefeituras deveriam ter uma câmara de mediação, porque o conflito ele existe quase que o tempo todo, né? E se a gente isso gera uma série de oportunidades, né, pro mediador empreendedor, na verdade. Se ele tiver uma visão de, pô, aqui eu consigo colocar uma câmara de mediação, aqui eu consigo solucionar uma série de problemas, de conflitos, né? E isso gera uma oportunidade dele ganhar dinheiro com aquele tipo de coisa, né? E mais do que isso, a mediação tem também uma pegada muito forte, uma pegada social, né? Em termos dessa solução de conflitos, de levar, entre aspas, a paz para aquela região, né? Tem uma questão social muito forte, né? E serve para qualquer tipo de pessoa, seja qualquer tipo de formação, né? Como nós já falamos, a Mediar 360 ela tem uma pegada muito forte em formar não só mediadores, mas também empreendedores que possam buscar oportunidades no mercado de trabalho, né? Fala um pouquinho mais do curso da mediação junto à Mediar 360. Fala, inclusive, vai estar abrindo turma já na próxima semana, né? Isso. Temos uma turma nova, começa segunda-feira as aulas, as inscrições ainda estão abertas, nós estamos aí nas últimas vagas. E justamente a ideia de algumas inovações que a gente trouxe aí nesse curso foi de que eu dava e dou aula em vários lugares, né, várias faculdades, várias instituições, e as pessoas muitas vezes adoravam o curso de mediação, faziam o curso de mediação, mas depois vinham entrar em contato comigo para falar, poxa, André, mas como é que eu trabalho nessa área? Ou, enfim, é difícil às vezes captar uma mediação, como é que vocês fazem aí na Mediar 360? E eu comecei a mentorar, né, dar umas mentorias para algumas pessoas de uma forma até meio natural, né? Então eu dava as aulas, depois as pessoas queriam saber como é que elas seguiam, como é que ia fazer a primeira mediação, tinham dúvidas sobre como convidar, fazer os convites, né? Às vezes é procurado por uma parte, eu estou em dúvida como é que eu construo, como é que eu chego na outra parte, ou como é que eu faço um termo de mediação. André, estava no meio, será que eu posso fazer isso dentro de uma mediação? Teve essa situação, como é que eu me planejo para a próxima reunião? Como é que eu vendo o meu serviço? Mas como é que eu vivo de fazer só mediação, né? Assim, que as pessoas não conseguem enxergar essas outras oportunidades. Elas olham assim, a mediação como eu ser contratado para mediar um conflito entre uma pessoa e outra, que é possível, né? Mas você pode ter vários lugares que você pode... assim, eu falo aqui, a gente fala de resolver de forma consensual conflitos. Então, como eu falei, que a gente lança mão de mediação, de conciliação, construção de consenso, que você falou da parte social, né? Então, a ONU, se vê lá as discussões agora da ONU sobre esses objetivos, aí, desenvolvimento sustentáveis, que são metas aí para 2030, eles falam muito da mediação como forma de resolver conflitos. Porque os conflitos, eles vão estar o tempo todo na nossa vida, né? Toda hora a gente vai ter conflito, e ele não precisa ser negativo. Então, assim, são muitas oportunidades, só que às vezes as pessoas não enxergam essas oportunidades. Aqui não é que a gente seja melhor do que ninguém, mas a gente já está há mais de 10 anos trabalhando com essa área, passamos por muita coisa, temos uma equipe multidisciplinar, então tem engenheiro, tem gente que trabalha na parte de educação, então essas pessoas elas estão o tempo todo vendo essas oportunidades, né? Agora, dentro das empresas, na governança das empresas, por conta dessas ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, mas assim, a gente está vendo oportunidade dentro de escolas, dentro de escritório de advocacia, dentro da parte de recursos humanos, para os psicólogos, assistentes sociais, né, fazendo esses núcleos em determinadas comunidades. Fizemos agora parceria com o pessoal da Barreira do Vasco, para poder ter um núcleo lá naquele entorno daquela comunidade, porque às vezes a justiça, às vezes não entrega tanto a justiça, porque ela trabalha, né, aqui no Brasil com 200 milhões de pessoas, vários estados, cada um com seus estilos.
Tem pessoas que vão de boa fé, são pessoas que não vão de tanta boa fé. Então, elas têm que ter regras, têm que ter recursos. O juiz ele tem que olhar a letra fina que está no papel, vai ter um outro que vai conseguir humanizar, que trabalha ali em família. Só que cada juiz hoje, ele trabalha com ações de diversas áreas e muitas ações, né? 5 minutos está entrando no processo no nosso judiciário. Então, qual o papel da sociedade dentro disso tudo? Será que também a gente tinha que jogar tudo para lá? Será que lá precisa ter uma formalidade, precisa ter recurso, precisa ter um advogado para explicar para as pessoas o que elas estão fazendo? Mas aqui fora a gente pode ter um primeiro passo, né? Até eu escrevi, já tem um tempo, um artigo para o Jornal Globo, que é um jornal aqui do Rio, que é bastante conhecido, falando qual a nossa responsabilidade dentro desse caos que a gente reclama, né? Dentro dessa burocracia. Será que não tem algumas coisas que a gente pode resolver fora do judiciário, só ir para o judiciário depois de ter tentado conversar? Então, mas aí você precisa dar ferramentas para as pessoas fazerem isso em outros ambientes. Então, a gente já vê aí, teve um prêmio do Cultura da Paz ano passado, enfim, um prêmio algum tempo atrás, não vou lembrar o ano, mas assim, para policiais que aprenderam a usar a mediação, porque eles estão ali envolvidos o tempo todo em conflito, comunidades, escolas, dentro de empresas. Agora, né, com a pandemia, as pessoas tiveram que se reorganizar super rápido, e teve um prêmio também para o pessoal do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, que a gente tem parceria. Eles juntaram o ambiente privado com o público para ser rápido numa resposta para os conflitos que estavam surgindo, então com câmaras, lógico, né, idôneas, que conseguiram passar lá por uma série de... inclusive, muitas coisas foram pedidas para poder fazer esse convênio, né? Mas assim, vamos todo mundo se ajudar para poder fazer a nossa sociedade melhor, né? Deixar ir para o judiciário só o que tem que ir para lá, porque vão ter situações que tem que ir para lá, mas muitas coisas que estão lá não deveriam estar lá. Às vezes eu trabalho fazendo também mediação judicial, tem 8 processos sobre um conflito X, que, na verdade, não vai ser resolvido no judiciário, porque as pessoas têm que entender, têm que aprender a conversar, resolver aqueles conflitos que vão acontecer constantemente. Então, assim, é difícil também, realmente, para um juiz, quando chega na mão dele para decidir qual a escola de uma criança, às vezes acontece um processo para escolher. Agora, com o negócio da vacina, pais separados, que um achava que devia dar vacina, o outro que é contra a vacina, entra com processo judicial para o juiz decidir se aquela criança vai ser vacinada ou não, e aí ele tem que se apegar ao que está na lei, porque como é que ele vai também entender a situação de cada família, né? Então ele tem que se criar uma regra para aquilo. Mas se aquelas pessoas soubessem se comunicar, porque quem tem um filho, por exemplo, né, da menor de idade, vai ter que resolver várias questões ao longo da vida daquela criança até ela virar um adulto. As pessoas vão precisar se comunicar. Quem é sócio de uma empresa, às vezes vai precisar desfazer a sociedade, mas como vai fazer aquela sociedade, desfazer aquela sociedade? Ou irmãos que estão vendo ali uma sucessão, né? E, enfim, de repente desarmoniza ali a família. Escola é muito normal, né? A gente falou aí do projeto com a escolinha de futebol, mas escolas também infantis, aí ensinar aquelas crianças desde cedo a lidarem com essas divergências, que elas vão estar sempre lá, mas também os professores entre eles, professores comunicarem com os pais comunicarem com os professores, porque isso vai afetando todo um sistema, né? Então, a gente fala também que de ter uma visão sistêmica, do cuidado com o conflito, porque ele vai afetando, ele vai num efeito borboleta, né? Que a gente fala. Então, às vezes, ele começa aqui pequeno, envolvendo uma pessoa, e vai crescendo. Já tive mediação que envolvia vizinho, que acabou contaminando uma área inteira, as pessoas tomando as dores de um vizinho, outras do outro vizinho, e aí ele foi crescendo, e foram tendo processos entre outros vizinhos, até que um foi parar na mediação e a gente foi criando uma forma daquela vizinhança se comunicar. Essa área imobiliária de vizinhança é uma área que tem muito conflito, envolvendo, às vezes, barulho, animais, né? Então, assim, também vai criando regras de convivência. E quando as pessoas se escutam e elas constroem juntas a solução, a tendência é que seja aceita. Então, a área de imobiliária, assim, tem síndicos aí já fazendo curso de mediação, porque se o síndico tem essas habilidades, ele vai conseguir
gerir melhor aqueles conflitos todos que chegam na mão dele, né? O síndico assim, que deveria sempre assim, saber essas ferramentas de mediação, porque dentro de escola, dentro de prédio, área de construção, né? Hoje eu dei uma palestra mais cedo, assim, falando, tinha bastante coisa falando sobre a parte de engenharia. Então, assim, quando a gente pensou aqui no empreender, né, em carreira de mediadora, é você pegar tudo isso que você tem, essas ferramentas, né? O conflito dá em tudo quanto é canto. Então, como que eu vou agregar? Como que eu vou utilizá-las? Daí que a gente está aqui, né, ligado. Assim que saiu as ODS da ONU, a gente já estava ligado em como o pessoal ia usar na parte de sustentabilidade. Já tinha alguém ligado em como usar dentro da governança. Tem pessoas que trabalham na educação que já estão ligadas como que isso pode ser desenvolvido nas escolas, não só com a mediação entre duas pessoas que já tiveram um conflito ali que saiu de controle, mas para prevenir, para gerir, porque na verdade a gente vai estar o tempo todo lidando com conflitos. Então, como é que se administra aquilo tudo melhor, né? Tem o caso dos desenhos de sistema, que a gente vai falar sobre alguns mecanismos aí dentro do curso, mas assim, que você pega volume mesmo e como que você vai tratar, né? Teve um acidente em determinado lugar, lá, Mariana, foi feito um grande desenho para entender aquele conflito, entender as pessoas que precisavam ser envolvidas, treinar vários mediadores para poder atender toda aquela comunidade que precisava resolver aquelas questões, e nem tudo poderia ser resolvido no judiciário. As pessoas precisavam ser acolhidas, perderam casa, perderam familiar, então elas precisam ser escutadas, cuidadas, né? Mas isso tudo com regras que são construídas em conjunto. Né? Tem um filme que eu gosto muito, que é do Netflix, um filme que é o Quanto Vale. Lá ele mostra como é que você faz um desenho desse. Né? O advogado ele começa todo durão, assim, com umas regras bem engessadas, e depois ele vai vendo que ele começou a escutar as histórias das pessoas e ver que nem todo mundo cabia dentro de uma fórmula. Que você tinha que escutar, você tinha que conversar, que tinha muita dor ali envolvida. Então, por exemplo, o mediador pode trabalhar com esse tipo de desenho, pode trabalhar com o consumidor fazendo um desenho de ouvidoria, tá? Tem muito mediador aí desenvolvendo coisa para ouvidoria, porque o mediador, o que é uma ouvidoria? Você ter técnica de escuta, você saber quando que você pode filtrar algumas coisas também que tem que levar para uma outra esfera para resolver aquele conflito, né? Enfim, o próprio futuro aí das profissões, né? Falando em profissão, cara, que estão lá entre as 10 habilidades do futuro, independente, né, profissões que terminam, profissões novas que surgem. Você tem que ser flexível e se adaptar rápido às situações. O que vai te fazer se adaptar rápido? Ser curioso, ser aberto à mudança, ser criativo, ser resolvedor de problema. Olha, o mediador é resolvedor de problema, né? Nosso slogan aqui é sempre a solução. Então, chega aquele cabeça que parece que é impossível de montar, né? Cheio de pecinhas ali, 1000 pecinhas microscópicas. Mas o mediador ele vai achar o lugar de cada pecinha e incentivar, motivar as pessoas a irem junto com ele montando aquele quebra-cabeça. Então, a ideia aqui do Mediar Training é desenvolver essas técnicas para você usar, otimizar a utilização de todas essas ferramentas incríveis que a gente tem na mão. São ferramentas incríveis, geralmente quem conhece mediação fica encantado, quem utiliza replica, mas a gente tem que assim, se unir para saber como se colocar, como que você vende, como que você entende a pessoa que está do outro lado, como é que você usa marketing, como é que você usa a oratória, como que você se planeja. Eu crio um núcleo sozinho, eu vou emitir RPA. São coisas aí do backstage que você tem que estar preparado. Quais são os lugares onde eu posso me vender no sentido que cabe o meu estilo. Então, é isso que a gente busca trazer no curso. Onde estão todas essas oportunidades, como que você se encaixa. E daí as mentorias para as pessoas irem trazendo as dúvidas, não ficar. Então, tem a parte teórica que é gravada e que a pessoa pode ver em qualquer lugar, a qualquer hora, e que aí tem a teórica de mediação e tem as questões aí dos empresários, né? Você, inclusive, falando sobre uma série de técnicas, e nós chamamos, assim, pessoas de áreas aí que eu achei que ficou muito bem. Eu fiquei muito feliz com o resultado
essa nova construção que a gente fez, né? Então tem a Amandinha do futsal falando sobre equipe, pô, ela 8 vezes, né, agora campeã do mundo, pô, uma mulher assim que é um exemplo aí, em termos de formar time, formar equipe. Essas habilidades servem lá dentro do futebol, servem aqui dentro da empresa, serve dentro de uma escola. Trouxemos o Leven, né, que é um advogado que é empreendedor, também tem um sangue de empreendedor, que começou do nada e construiu várias coisas e tem o pé em várias disciplinas, vários lugares. Então, ele vem falando da trajetória dele, como foi importante estudar, planejar, porque também não tem mágica, gente. Nada cai no colo assim. Às vezes, como é que eu já fiz o curso, já vou começar? Como qualquer profissão, você vai continuar estudando a vida inteira, você vai continuar trabalhando suas técnicas a vida inteira. Então, isso que eu também trouxe esses mediadores para fazer entrevistas de outros países, para dizer como que foi desenvolvido em outros países, como que é a fórmula deles, o que não quer dizer que é a nossa fórmula, mas para a gente ver que existem muitos mundos, muitos estilos, muitas formas. E aí cada um tem que encontrar o seu caminho. Eu acredito muito em posicionamento, em você ir de encontro com o seu estilo e saber usar essas técnicas também. Não basta saber mediar, tem que saber marketear. Eu falo, tem um mediador amigo meu que me ensinou isso, que eu acho bem interessante, que é o Diego. Ele fala assim, tem que pular rente em várias disciplinas, e é isso. E aí, com essas ferramentas, você se adapta a tudo. Então, veio o ambiente online, assim, a gente se adaptou. A gente já vinha andando para isso, mas teve que fazer várias alterações rápidas. De tipos de plataforma, de cores na plataforma, de utilizar a tecnologia. Então, hoje é essencial você saber o mínimo de tecnologia também, né, em qualquer profissão. Então, a carreira de mediador, ela te propõe enfim, aconteceu alguma coisa, veio um Covid, você já vai que nem uma massinha, né, se automodelando para adaptar aquele ambiente. Eu te falei, a gente vinha forte na automatização, aí veio o Covid, todo mundo com as emoções à flor da pele, então como que a gente junta a humanização nesse ambiente? A gente ainda está correndo atrás, né? Mas não tenha dúvida que tendo um grupo de pessoas pensando, experientes, isso anda mais rápido, né? Então, a ideia do Mediar 360 é isso, dar essas ferramentas, juntar um grupo cada vez maior de pessoas que se falem, que compartilhem experiências e ideias, e também ter pessoas para fazer o presencial em vários estados, porque hoje a gente tem Rio, tem Florianópolis, mas a gente quer ter em outros lugares, porque também vão ter as pessoas, que nem disse lá da Ana Luísa Trajano, né, que querem ir lá na loja. Mesmo que comprou online, quer ir lá pegar um negócio, quer sentir o cheiro do negócio, né? Outro dia eu estava falando com uma amiga de livro, ela ainda gosta do cheirinho do livro, eu quero pegar e folhear. Então, assim, temos aí cada vez menos lojas, né? Mas às vezes você vai buscar pela internet, mas depois você vai lá buscar o seu livrinho, né? Acho que a Nike agora também você escolhe sapato pelo digital, mas aí já fica lá separadinho, aí você vai lá, pega, vê se é aquilo mesmo. Então é isso, a gente quer ter essa inovação sempre, né? Tá sempre à frente e conseguir se comunicar e ter cada vez mais uma rede forte. A mediação é apaixonante, né? E cada vez que eu falo com você, minha mente explode, né? Porque vem mais uma série de oportunidades que eu acabo enxergando e falo, meu Deus do céu, é um mundo de oportunidades que estão aí, na verdade, né? Quando a gente falou até de igreja, né? Cada igreja podia ter um centro de mediadores. Imagina a gente pegar pastores para capacitar e cada igreja ter um núcleo de inovação, né? Você tem um mercado gigantesco por aí, né? Então tem umas escolas, né? Pegar escolas, você no município, você pegar todos os prédios que tem condomínio para poder fazer a gestão de conflitos ali de dentro. Então tem um mar de oportunidades, né? E a pessoa realmente só não tem sucesso se não quiser realmente, né? É claro que, como você falou, não é fácil, é trabalho, muito trabalho, né? Mas é uma área simplesmente apaixonante, né? Você pode trabalhar a questão de psicologia, questão de direito, questão de
social, né? Então tem um fim social naquilo que você faz. Então é magnífica, é uma área simplesmente maravilhosa. E agora eu sei porque você se apaixonou tanto por por essa carreira e está atuando aí com bastante empenho, na verdade, na Mediar 360. Mas temos novidade, né? Tem um livro. Então, tem algumas novidades, né? Enfim, a gente vai lá. tem vagas abertas para quem quiser se inscrever. Quem tiver ainda dúvida sobre o curso também tem lá na landing page um link para o nosso WhatsApp, né? A gente tem uma equipe aí que está o tempo todo respondendo as perguntas de quem tiver alguma questão, né? A landing page é mediarmaster.com e essa semana a gente vai fazer um sorteio. Assim que acabar aqui a live, nós vamos ter o sorteio. Vamos ter o sorteio, não, vamos ter as regras do sorteio. Vai ter um post aí no Instagram da Mediar 360, porque a gente também quer comemorar todas essas coisas novas aí que estão acontecendo. E aí, quando a gente bolou esse kit, né, a gente vai sortear 2 kits, que eu falo que é o kit do autocuidado do mediador. É uma blusa dry fit, eu até estou com a minha aqui, que é para fazer exercício porque o mediador ele tem que estar fazendo exercício, pode ser yoga, pedal, alguma coisa, andar, assim, mas a gente tem que se cuidar da nossa saúde física e mental. Então, ó, uma blusinha dry fit para se exercitar, Mediar 360. Atrás tem a que a gente criou, né, que é sempre a solução quando se tem disposição, né? Que também é uma das coisas que eu aprendi na minha corrida. Você falou em exercitar, agora eu não estou mais tão apaixonado pela mediação, não. Tem o livrinho junto, né? A gente vai sortear no kit, então, a blusinha, o livrinho, que fala do autoconhecimento na negociação, você negociar com você mesmo, as suas questões antes de ir para a mesa, para você estar bem lá na mesa de negociação ou de mediação, porque a gente às vezes vai falar muito sobre negociação, porque a mediação ela é uma facilitação de negociação. Então, muitas coisas que se aplicam na negociação, elas são usadas na mediação, né? Então, eu falo assim, que nem todo negociador é mediador, mas todo mediador é um negociador. E outra coisa que vai também é a canequinha, né? Com a Mediar 360, a gente tem aqui também, o pessoal curte, as canequinhas, elas sempre têm uma frasezinha positiva. Então, assim, você vai correr, depois vai tomar um bom café, ou vai tomar o café antes de correr para dar aquele pique, e depois vai ler um livrinho lá, vai ler o seu livrinho tomando o seu café. No final do dia eu já troco aqui o refil da minha canequinha, já passa para um chá, né? Eu começo o dia com café, ao final do dia a gente passa para uma erva cidreira. Então, assim, a gente fez esse kit com o maior carinho e vai também uma bagzinha azul, que é a cor aqui da empresa, com esse kitzinho todo junto. Então, o sorteio, as regras do sorteio vão estar no Instagram da Mediar assim que a gente acabar aqui, né? Enfim, o sorteio vai ser feito durante essa semana, que a gente quer comemorar essas novidades todas, né? Eu estou muito feliz, assim como eu falei, de ter você, a Alex, ter topado, está falando lá no curso. A Alex vem com os ensinamentos, a fala dele de empresário, de inovação, aí, tantas coisas legais. Temos lá o Leve, temos os mediadores, né? Tem mediador de Portugal, da Alemanha, quer dizer, Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Temos empresários falando das suas experiências de várias áreas. Então, assim, para também trazer uma inspiração, trazer como que eles fazem sua atuação, né? Temos, então, uma pessoa falando de brainstorm, que é uma engenheira. Temos, enfim, tentamos trazer todas essas disciplinas. Uma pessoa falando do método SMART, que eu estou até usando aqui para correr, né? Eu comecei o ano correndo 3 quilômetros e falei que vou terminar correndo 15. Então, estou usando lá o método SMART, que é você criar métricas, enfim, você pode, para mostrar também que você pode usar para tudo, tanto para planejar sua empresa, quanto para situações que você quer mudar na sua vida, dieta, corrida e outras coisas. Então, a gente, para comemorar, vamos fazer esse sorteio. Então, vai estar lá o post depois com as regras do sorteio. Quem quiser continuar aqui a comunicação também, a gente está sempre respondendo no inbox.
da Mediar 360, tá? Quem tiver mais alguma coisa aqui também que queira, vamos dar uma lidinha aqui. Até que Vai lá. nossa, eu também falando, um remédio para cada dor, é isso. Você não vai usar, por exemplo, uma homeopatia, né, para um Covid. Mas Nenhuma. vamos fazer diferente. Vamos fazer diferente. Nós já estamos chegando, na verdade, no fim da nossa live, então eu já vou agradecer a presença de vocês e vamos fazer o seguinte: quem quer participar aqui, falar, eu vi que bastante pessoas aqui se manifestaram, né? Quem quer entrar aqui nesse finalzinho de live com a gente para falar um pouquinho de sua experiência ou de expectativa nessa área de mediação? Quem está controlando aí, Andréia? Sou eu mesma, só estou vendo aqui se aparece o eu. É uma experiência bacana com a LGPD, por exemplo, que é uma área nova da mediação, né? Mediar questões de proteção de dados. Olha a novidade aí. É o Evaldo, né? Evaldo. Entra aí, deixa eu ver como é que... Entra aqui com a gente, Evaldo. Vamos bater um papo aqui. Deixa eu ver como é que faz para colocar aqui. Opa, quase que eu fiz um negócio errado aqui. Vamos ver se consigo colocar 3, né? Ainda não estou tão... A Andréia fala tanto de tecnologia, Andréia. Cadê você? Tem alguém aqui para me ajudar. Vamos ver se ele ainda está por aí. Ele entra. Aceitei o convite. Eu acho que você tem que pedir para entrar aí. Aí, Evaldo, está entrando. Oi, pessoal. Boa noite. Estão me ouvindo? Aí, Evaldo. Tá dirigindo, cara. Eu estou dirigindo aqui. Eu estou estacionando na garagem do estacionamento do prédio aqui para eu poder falar com vocês. Só um minuto. Que bom. Você conhece ele, André? Conheço. Então tá. Então. E aí, Evaldo, como é a sua atuação na mediação? Pelo jeito você é advogado, trabalha com a LGPD, é isso? Isso, boa noite. Estão me vendo agora? Estamos vendo. Eu justamente botei o aí no fogo, porque ele justamente me procurou há pouco tempo, a gente teve a oportunidade de falar, né, Val? Para pensar em oportunidades dentro da LGPD. Então, acho que ele é assim, como ninguém tinha se candidatado antes, eu candidatei ele aí democraticamente, porque ele é uma pessoa que vê uma oportunidade de uma coisa diferente, né? Que é a mediação dentro da proteção de dados. Ele é uma pessoa aí que tem bastante experiência na área de proteção de dados. E aí a gente começou a construir, a pensar em situações aí envolvendo proteção de dados. Então, fala um pouquinho, Evaldo. Aproveita que você... Você é de onde, Evaldo? Você é de onde? De que estado você fala? De que cidade? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, mas moro em Florianópolis há 6 anos, tá? Então, legal. eu já sou advogado aí há 15 anos, né? Atuo na área do direito empresarial e há mais ou menos uns 3 anos eu já atuo com a LGPD e com o regulamento europeu, né? Então, eu fui aluno da Riciane e da Jaqueline no curso de mediação, que acho que é um desdobramento da Mediar 360, né? Uhum. E a gente já vinha conversando há um bom tempo sobre LGPD e a partir desse ano a gente começou a conversar sobre a possibilidade de alinhar a solução de conflitos com a LGPD. E a gente acha que é um mercado que está em ebulição, né? E que, a princípio, não tem nenhuma plataforma que junte, que alinhe a LGPD com solução de conflitos. A gente entende que, a partir da LGPD... Deixa eu entender um pouco sua visão. Você está enxergando a mediação como uma oportunidade de solução de conflitos com relação à LGPD, ou você enxerga a oportunidade de aplicar a LGPD nas câmeras de mediação? Sim, as duas situações se aplicam a LGPD, tá? É Alex, né? Isso. Isso, as duas situações se aplicam à LGPD porque a partir da governança em privacidade, vários conflitos podem surgir para aquelas empresas que não se adequam à LGPD e também para aquelas empresas que não tratam os dados da forma correta.
isso pode atingir os direitos e liberdades do titular do dado, porque o titular do dado somos todos nós, né? Todos nós que temos CPF somos considerados titulares de dados segundo a LGPD, e o tratamento indevido desses dados perante as empresas, tanto do setor público quanto do setor privado, podem gerar conflitos com os titulares dos dados, né? Então, a LGPD ela traz alguns conceitos, né, de controlador e operador dos dados, que são aqueles que tratam os dados pessoais, e a partir deste tratamento podem surgir conflitos. E aí que entra a solução dos conflitos. Só para nivelar toda a galera aí, a LGPD, então, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Onde envolve troca de dados pessoais, a gente tem uma lei específica de proteção, né? E muitas vezes, quando violadas também, ela gera uma série de conflitos, né? Então, você enxerga a oportunidade tanto do lado de colocar isso nas câmaras de mediação, como também criar uma câmara de mediação para resolução de conflitos que envolvem essa quebra de confidencialidade de dados, é isso? Exatamente, Alex. O ponto é justamente esse, né? Um não cumprimento de um direito de acesso de um titular de dado perante a empresa pode gerar um conflito, né? Um suposto incidente de segurança da informação, um suposto vazamento de dados da base de dados do controlador, que é a empresa, pode gerar um conflito com o titular do dado. E para que esse conflito não se estenda para a esfera administrativa, ou seja, para que não se abra um processo administrativo disciplinar contra essa empresa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou se esse titular de dados não contente resolve levar isso para o judiciário, a solução de conflitos, as câmaras de mediação, elas podem evitar esse conflito tanto na esfera administrativa e tanto na esfera judicial. É aí que entra um nicho de mercado que eu vislumbro como extremamente importante e que eu não vi ainda no mercado um alinhamento da LGPD com a solução de conflitos. Legal. E isso aqui, na verdade, ele vem esclarecer muito o diferencial da Mediar 360, porque nós não somos uma escola tradicional de formação, né? Eu bato sempre nesse foco. A gente tem um olhar muito para o empreendedorismo. Então, a gente quer, claro, formar profissionais qualificados para a entrada no mercado, mas a gente quer auxiliar esses profissionais a gerar oportunidade de negócio. Então, isso que você vem trazendo para a gente, já vem conversando com a Andréia, é uma oportunidade de negócio que a gente empenha, coloca toda a nossa equipe, na verdade, junto com vocês, para desenvolver essa oportunidade, não é isso, Andréia? A gente quer, na verdade, abrir, não só formar profissionais, mas abrir oportunidades de negócio. Então, a gente vai desde a formação até a abertura de negócios, né? Podendo ser a Mediar um grande parceiro, na verdade, né? No posicionamento de vocês. Então, por isso que é bacana entender, na verdade, a visão estratégica de vocês. É importante para a gente entender como você visualiza essa mediação, qual campo gostaria de atuar e como que a gente pode estar junto com vocês para desenvolver, para abrir essas portas, não é isso, André? A união faz a força, né? Porque aí, tendo vários olhares, a gente vai vendo essas oportunidades e cada vez mais espalhando essa cultura mesmo de resolver as coisas através da solução consensual, né? As pessoas começarem a entender que é possível, que pode ser uma solução satisfatória, que nem tudo tem que ir para o processo judicial. Existe alguma câmara de mediação hoje no Brasil ou no mundo aí especializada em LGPD que você conhece? Em Portugal, salvo engano, existe uma plataforma do governo de Portugal que faz essa solução de conflitos em alinhamento com o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e que funciona muito bem isso na esfera pública, administração pública, nos governos, nas prefeituras, enfim, existe uma plataforma nesse sentido. E também, salvo engano, Alex, na Austrália também existe uma plataforma específica
que alinha o regulamento de proteção de dados da Austrália, que não é o mesmo da União Europeia, com a solução de conflitos. Então, todos aqueles que se sentem lesados nos seus direitos, né, em relação aos seus dados pessoais, é como se fosse uma plataforma do consumidor.gov, onde o consumidor vai lá e faz as suas reclamações e essa própria plataforma... É quase um PROCON. Oi? É quase um PROCON ali. Exatamente. Porque, na verdade, o titular do dado também é um consumidor, né? Então, a gente vai somente alinhar, ao invés de alinhar o CDC com a solução de conflitos, a gente vai alinhar a LGPD com a solução de conflitos. Então, existe aí, tanto em Portugal quanto na Austrália, essas plataformas que trazem essas soluções de conflitos com a legislação de proteção de dados. Aqui no Brasil, não vimos ainda uma plataforma nesse sentido, que envolva a LGPD com a solução de conflitos. Tanto na esfera do direito público, né, das administrações diretas e indiretas, e também no setor privado. Não vimos ainda algo nesse sentido. Eu acho que é uma grande oportunidade de alinharmos essas duas questões que são extremamente importantes para que a gente possa trazer subsídios para poder fazer com que o titular do dado se sinta realmente protegido no seu direito e que ele não leve isso adiante, né? Não leve isso tanto para a esfera da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que fiscaliza todas as empresas quanto ao compliance na proteção de dados, e que não leve isso adiante também para o Poder Judiciário. Então, acho que a gente pode, sim, evitar problemas, né? Evitar esse contencioso administrativo e judicial, e as empresas, se adotarem essas câmaras de mediação, de solução de conflitos alinhadas com a LGPD, elas vão ter um custo bem menor no tratamento dos dados pessoais. Entendi. Porque, além de tudo, você quer vender não só essa intermediação de mediação, mas também uma adequação, né, um compliance dentro da empresa para se adequar às normas da LGPD, é isso? Exatamente. E isso começa pelo assunto que vocês começaram hoje na live, que é o RH, que é o setor mais nevrálgico da empresa, que recebe dados pessoais de todas as áreas da empresa. É uma área que necessita de profissionais que estejam com o seu capital emocional equilibrado, porque eles sofrem fiscalização a todo momento, tem que gerir conflitos de várias pessoas, né? Porque as pessoas chegam na ânsia de ter uma liberação de uma assistência a algum benefício junto ao e-social, ter algum problema familiar com seus dependentes. Isso tudo vai desembocar onde? No profissional do RH, que precisa ter esse alinhamento, esse equilíbrio emocional para poder gerir esses conflitos. E além de ter que gerir esses conflitos, ele vai ter que também tratar os dados pessoais da melhor maneira possível para não ter que coletar dados em demasia, né? Ele tem que estar alinhado à LGPD no primeiro momento, porque esse mindset vai ter que mudar com o advento da LGPD, e também vai ter que estar alinhado com essa questão toda de solução de conflitos, né? Que eu acho que é fundamental esse alinhamento para que o profissional cada vez mais se capacite a trabalhar em apagar incêndio, trabalhar como bombeiro dentro do setor que é um setor mais nevrálgico e legislado, com certeza, da empresa. Legal. Bom, Evaldo, obrigado aí pela sua participação, obrigado por dividir conosco aí essa sua visão de oportunidade de mediação, né? Você vê, se você enxergou uma oportunidade, né, em um segmento que não tem ainda no Brasil, né? Então pode ser uma baita oportunidade, na verdade, né? Eu tenho certeza que a Mediar aí vai estar empenhada junto contigo aí para a gente tentar buscar uma composição aí de um projeto interessante que a gente possa colocar no mercado, né? Mas eu gostaria de deixar essa visão bem clara, né? A nossa preocupação é formar profissionais qualificados e ajudá-los a se posicionar no mercado, né? Nós teremos um grande prazer em ser parceiro de vocês, né? Em levar a mediação para transformar o mundo, né? Então, eu acredito muito que a mediação ela tem um poder de transformação social muito grande, né?
E um defensor do direito, da legislação como você, estar no meio da mediação faz todo sentido, né? Como outros profissionais aqui que nós acabamos discutindo, né? Mas, mais uma vez, obrigado, Evaldo. Obrigado a todos pela participação. Andréia, suas conclusões finais, agradecimento. Obrigada, Evaldo. Peguei Evaldo indo para casa no SUS. Não podia deixar de falar, porque é isso, sabe? É estilo, é conhecimento da área. Então, ele vai dar certo dentro dessa área da LGPD com a mediação, tenho certeza, né? Ele já dando assessoria na parte de LGPD, mas incluindo a mediação, porque ele conhece esse ambiente, as pessoas têm confiança nele. Então, é isso que eu falo, de você encontrar o seu estilo, o ambiente onde você transita bem, e aí a gente aqui está para dar apoio, assim, para cada um desenvolver o seu projeto, fazer sucesso, ser feliz, todo mundo conhecer a mediação, né? Hoje eu estava aqui preparando para fazer a live, passou uma pessoa aqui, perguntou o que eu fazia, o que era mediar, e não conhecia o que era mediação. Quando eu expliquei, ele falou, mas isso é tão legal, já pegou meu telefone, falou, vou te procurar, porque você contando como pode resolver os conflitos em processo, ter aqui pelo menos os 2 casos na minha cabeça, situação da minha vida, que eu queria entender melhor. Então, eu fico aqui num ambiente que tem outras empresas, né, aqui no prédio, e então o vizinho passou, me viu aqui montando a live e veio perguntar. Então é isso, a gente fica ali tentando promover que as pessoas tenham conhecimento, tenham informação e conectar os pontos. A gente tem que ir conectando o tempo todo, fazendo networking, juntando as pessoas que se encaixam para poder impulsionar aí essa ferramenta que é tão bacana, que todo mundo se apaixona, que é tão legal, mas que também ninguém vive de vento, né? Então, como monetizar isso? Ser feliz e também, né, tá bem remunerado. Acho que é isso aí. Tá bom? Obrigada a todo mundo. Não deixem de entrar. Obrigado, Evaldo. Evaldo, vamos botar isso aí de pé, Evaldo. Vamos lá, vamos botar em prática isso daí que vai dar certo, se Deus quiser. Obrigado, Grande abraço, Alex. gente. Obrigado, Andréia. Um abraço. Evaldo, desculpa aí, hein? Não, sem problema, tá bom. Valeu, obrigado. Boa noite a todos. Tá. Eu acho que o Alex que acabou saindo, então, ó. Tchau, gente. Então, encerrar aqui.